queridos, rogamos aos bons espíritos que, com a permissão do Senhor, nós possamos ter um estudo produtivo, esclarecedor. A estrada terminava ali. A estrada era aquela pissarra dura, causticada pelo sol. Acabava ali naquela praia formada pelas cheias daquele grande rio caudaloso. Do outro lado do rio, a floresta agressiva, fechada, intensa, onde rugiam as feras e as serpentes se esgueiravam pelas matas. Poucas pessoas se arriscavam a chegar àquela região, temendo pela própria vida. Só os experientes mateiros é que ali penetravam no afã da busca de algumas preciosidades. Ali estava, naquela praia, aquelas palafitas pernaltas, que logo se adivinhava a cheia do rio onde chegava. Ali vivia, naquele quilombo, toda uma coletividade de regiões remotíssimas desse nosso grande Brasil. No começo, foram os quilombolas, os escravos fugidos das fazendas. Mas com o passar dos decênios, chegaram os caiçaras, chegaram os caboclos, e todos aqueles moradores do sertão brasileiro, e ali se criou toda uma miscigenação para o nosso estudo. Na cabeceira daquela coletividade havia um grande barracão. Ali ele residia. Muitos diziam que ele já tinha mais de 100 anos, filho da África, fugido há muitos anos, carapinha branca, dotado de uma extraordinária mediunidade. Então nós vemos como Deus socorre seus filhos, às vezes em recursos inusitados, mas mesmo naquele rincão remotíssimo, ninguém estava esquecido da providência divina. No barracão do pai Joaquim tinha de tudo. Ele, usando fibras vegetais, era capaz de encanar ossos partidos. Ele era de fazer inveja à ortopedia do Hospital das Clínicas, com aquela sua habilidade que os médicos desencarnados transferiam. Numas prateleiras viam-se vidros de álcool de fruta, álcool destilado por ele mesmo em alambique de barro, por ele mesmo construído num improviso extraordinário, onde ele deitava ervas, venenos. A Fiocruz ficaria encantada com os recursos daquele africano dedicado ao próximo. Ali ele era o delegado de polícia, o policial, o juiz de paz, o juiz de direito, o médico, o dentista, o ortopedista. Era o conselheiro, era o amigo, era o médium. Ele era tudo. Para aqueles quilombolas que não tinham qualquer assistência das autoridades. E lá
a cada 4 anos, aparecia um cabo eleitoral e que chegava no barraco daquele negro dedicado: o senhor tem CGC? Olha, aqui nós tem de limão e maracujá, mas se o senhor disser como é que faz essa CGC, nós faz também, né? Então, meus amigos, era aquele povo para os quais só existia a misericórdia do Cristo. E na frente do barraco daquele bondoso filho da África havia um poste com um sino de bronze. E toda a coletividade atendia a um sinal. Quando ele batia forte o sino de bronze, todo mundo se refugiava nas suas casas, nas suas palafitas, porque havia perigo. Ali não havia arma de fogo. Aquela sociedade era de irmãos, quase todos miscigenados em expressões culturais simplistas. E 3 badaladas no sino, passou o perigo. Em uma certa radiosa manhã, ouviu-se o sino do pai Joaquim chamando a atenção da coletividade. E todos correram para as suas palafitas. Só se via as mães recolhendo os filhos, subindo para o alto das casinholas, fechando portas e janelas. Havia perigo no ar. E nós estamos nessa noite com o conselho dos nossos tutores espirituais, lembrando o amor das mães. Ali, meus amigos, aquela mãe reuniu os filhos, contou os filhos, que pobre tem que contar. E faltava um. Meu Deus, onde foi parar o filhinho? E as crianças começaram a procurar naquela casa pobre, até que um deles, olhando pela fresta da palafita, viu o irmãozinho lá no meio do rio. Estava ele com água pelo peito, trêmulo. Um detalhe: uma imensa onça pintada caminhava pela areia da praia, ronronando. Todo felino detesta a água, assim como as pessoas que não são muito chegadas ao banho. E o felino ia lá numa ponta da praia, ronronando, e voltava, babando. Não queria entrar na água, porque sabia que o menino haveria de sair dali e a onça faria o seu desjejum naquela radiosa manhã. Das palafitas, o povo olhava boquiaberto, assustado. E agora? Aí o irmãozinho falou: mamãe, o Juninho está lá no meio do rio. Ela disse: daqui ninguém sai, que eu vou lá buscar o meu filho. Abriu a porta, desceu a escadinha, e quando pôs o pé na areia, a onça, com seus sentidos aguçadíssimos, voltou sua cabeça e deu um urro de tremer o chão. Ela fechou a portinhola e não se intimidou. Foi passo a passo pela areia do rio, passou a alguns poucos metros da fera, que se agachou, assim como aquele felino que iria dar um salto letal. E ela, de cabeça erguida, atravessou todo o caminho
entrou no rio, pegou o filho e pôs no colo. O menino estava gelado. Ela botou um bloco de gelo no colo. Ele enfiou a cabecinha do pescoço da mãe, como se, em não vendo a fera, não tinha perigo. E abraçava, pareciam bracinhos de aço, apertar-lhe o pescoço. E ela saiu do rio, foi caminhando pela areia da praia, passou novamente alguns poucos metros da fera, que agachada parecia que ia desferir um golpe mortal. Todo aquele quilombo, todas aquelas palafitas, o povo olhava pelas frestas, lívidos, pasmos de terror. Em que momento haveria um ataque mortal daquela imensa fera sobre aquela mãe e aquela criança? E ela passou pelo animal sem olhar. Foi em direção à sua palafita, abriu a porta, fez o menino subir, subiu atrás, fechou a porta. E toda aquela coletividade de algumas centenas de almas respiraram em alívio. Alguns minutos mais tarde, a fera deu um grande urro, correu pela praia, embrenhou-se na mata e desapareceu. Pai Joaquim deu 3 badaladas no bronze do sino, informando a coletividade que o perigo havia passado. Todos saíram das suas casas e foram buscar aquele que também era um filósofo, aquele extraordinário médium curador, que cuidava daquela coletividade. Ele era o centro espírita local. Se comunicava com relativa facilidade com os pajés das suas tribos africanas desencarnados, que ele trazia as suas novidades, indicava medicações, eram na verdade os curadores desencarnados, e todos acorreram para aquele barraco. Pai Joaquim, o que aconteceu? O negro velho deu um sorriso matreiro e disse: por que a onça não atacou aquela mãe com o filho no colo? Há uma explicação muito simples, meus irmãos. É porque a onça era mãe também. E as mães têm sentimentos desde as eras primitivas, meus amigos. Jesus, no capítulo 19 de Mateus, nos lembrou, desde o começo, Deus os fez macho e fêmea. Busquemos nas páginas da história, Jesus era homem, Maria era mulher. Maria de Magdala, mulher belíssima, que deixou vibrante história nas páginas do Evangelho, e que aqui sobre esse teto já fizemos uma palestra sobre Maria de Magdala, contando a sua história. Então, meus amigos, a onça não atacou aquela mãe, porque a onça era mãe também. Há muitos anos, nós, por uma permissão do juiz das execuções, fazíamos um trabalho de palestras espíritas na penitenciária. Durante muitos anos fizemos esse trabalho. Foi um trabalho que nos deixou grandes recordações. Nós tivemos a oportunidade de fazer amizades e conhecer dramas humanos terríveis. Conhecemos um tecelão, ex-tecelão, que
Ele cumpria pena na penitenciária por homicídio. Ele trabalhava numa tecelagem e havia um capataz que tinha uma implicância com ele, não gostava dele e o perseguiu que podia. E tanto perseguiu, que um dia ele perdeu a cabeça. E saíram numa luta corporal e o capataz escorregou, foi para trás e bateu com a cabeça no tear em movimento e teve morte quase instantânea. Esse moço, que era um chefe de família, tinha vários filhos, toda uma família que vivia à custa do modesto salário daquele tecelão e dos trabalhos daquela heróica mãe, que depois de cuidar da casa, de todos os seus compromissos domésticos, e ainda sobrava tempo para buscar algum ganho extra para socorrer a família. Então esse tecelão foi preso, não podia pagar uma defensoria adequada, foi condenado e nós o conhecemos na penitenciária. E aquele excelentíssimo doutor, juiz de direito, era espírita, amicíssimo nosso. Dizia ele: eu não posso julgar a revelia das leis, mas posso, como cristão, em socorro dos que sofrem, daqueles que são atropelados pelas malhas da lei, sem uma defesa adequada, cumprir a lei. O homicida há de pagar pelo seu crime. Mas se eu sou, como serventuário da justiça, obrigado a cumprir as leis, tenho todo o direito de, como cristão e como espírita, de socorrer as famílias que são punidas pela pena imposta àquele que cometeu o equívoco de tirar a vida do seu semelhante. Então, atendendo a este princípio, nós fomos visitar o casebre onde vivia a família daquele tecelão. Meus amigos, era de chorar. Nós, às vezes, nos queixamos do nosso cabelo, não é isso? Cabelo, às vezes, não fica no lugar que gostaríamos. As senhoras e senhoritas, especialmente as senhoras, elas têm artifícios. Existe uma série de produtos que ela pode ficar com o cabelo tão negro como a asa de um corvo, louros, como aquelas atrizes de Hollywood, a Marilyn Monroe, e vai por aí. Nós homens somos um pouco mais limitados nesse aspecto, embora tenham aqueles que também façam um esforço para mudar a cor. Então nós ficamos zangados pelas ínfimas coisinhas da vida. E, meus amigos, eu fui visitar a casa daquela família, era de chorar. Barraco que, quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Aquelas crianças magras, subnutridas, vestiam-se em andrajos. Mas o que mais me surpreendia era o esforço daquela mãe, que não reclamava de nada. Ela dizia: Deus é muito bom conosco. Eu tenho amor dos meus filhos. O que eu quero mais? É que nós não conhecemos a miséria de perto. Nós sempre olhamos as expressões superiores do ponto de vista econômico, financeiro, e almejamos subir. Mas seria bom, de vez em quando, darmos uma olhadinha para baixo. Não estamos esquecidos pela misericórdia divina.
Então nós fazíamos esse trabalho. Uma certa feita, nós íamos à casa de detenção de uma das capitais do Nordeste, onde, por questões de trabalho profissional, estávamos residindo durante algum tempo. Hoje isso já é arcaico, já nem é mais permitido. Mas aquela casa de detenção ficava no centro da cidade. Era um prédio de paredes muito altas, aquelas janelas gradeadas. E ali nós íamos periodicamente fazer exatamente o que fazemos hoje aqui. Falar àqueles presidiários, homens válidos, saudáveis, que tiveram a sua liberdade cerceada, muitos por crimes hediondos. E uma certa feita, lá íamos nós cumprir o nosso dever de consciência. Quando nos aproximamos, nos chamou a atenção do outro lado da rua uma mulher magra. Usava um vestidinho de chita estampado, modesto. Era magra, mas via-se que era uma pessoa musculosa, habituada aos serviços braçais rudes. Uma sandalinha gasta, velha. E ela andava pela calçada, olhando para o alto, para as janelas daquela grande fachada, aquelas janelas com grossas grades, procurando alguém. E andou para lá, andou para cá. E num dado momento, ela nos viu. E os nossos olhos se encontraram. Eu pude ver naqueles olhos verdes uma expressão de angústia. Então ela veio na nossa direção, disse: moço, eu conheço o senhor. Você pensa que não? Eu sei quem é o senhor. Eu sei que o senhor tem possibilidade de entrar aí, porque eu não tenho, porque eu sou mulher, porque eu sou pobre. Não precisava falar muito, mas eu lia naquele rosto uma expressão profunda de angústia e de desespero. Ah, seu moço, por favor, me faz uma caridade. Me ajuda a entrar aí com o senhor, com o seu grupo. Mas por que a senhora quer isso? Porque faz um ano que eu não vejo meu filho. E eu estou ralada de dor, de saudade. Se o senhor fizer essa caridade, eu vou me lembrar do senhor para toda a vida. Porque o senhor não faz ideia o que sofre um coração de mãe a ter um filho enclausurado, sem poder ver. Digo: bom, minha senhora, a recomendação que nós temos, como aqui é uma casa de detenção masculina, nós não podemos levar acompanhantes femininos. E ela disse: será que eu ainda sou feminina? Olha para mim, senhor. Eu sou pele e osso. Minha vida eu só conheci sofrimento. Tá bom, a senhora entra no nosso grupo e nós vamos tentar introduzi-la para a senhora ver seu filho. Ela juntou-se ao nosso grupo. Passamos pela portaria, chegamos ao hall, como ali estávamos com uma permissão oficial. Veio o funcionário que nos recebia sempre e que via com muita simpatia os nossos esforços, porque nós íamos ali falar de Jesus. Nós não íamos vender salvação, nós íamos levar consolo àqueles irmãos sofridos. Parece
que aquilo ali é uma benesse, é um grave equívoco. As pessoas que põem os pés numa penitenciária, numa casa de detenção, só depois lá dentro ele vai ver o que é aquilo. Então o moço nos recebeu e fez uma carinha assim. Eu estava ferindo uma norma da casa. Mas aquela mulher estava tão desesperada que ela não se fez de rogar. Moço, eu entrei aqui, moço, porque eu quero ver meu filho. Ah, mas só se o delegado permitir. Então vamos falar com o delegado. Então fomos lá falar com o delegado. O delegado olhou para nós assim, fez aquela carinha de reprovação, mas como um ser humano compreendeu a situação e perguntou ao soldado quem era o filho daquela mulher. Então o soldado cochichou no ouvido do delegado, porque eles se comunicavam por números. As pessoas perdem a personalidade, perdem a identidade, são identificadas por números. Se puxa, mas é fulano de tal. Ele está na solitária porque não consegue conviver com ninguém. Então, chama o Francisco, o Pedro, e daqui a pouco eram 4 brutamontes que foram lá na solitária para buscar o filho daquela mulher. Alguns minutos depois, lá vinha ele algemado, pés e mãos. Era um filho da África, de mais de 2 metros, provavelmente mais de 100 quilos de peso, de uma musculatura invejável. Na antessala do delegado, para esses fins, havia uma peça que parecia uma poltrona, uma cadeira feita de barras de ferro, para este fim. Então o moço foi sentado ali, e as algemas de aço presas nas barras, ele estava imobilizado, não pondo em risco a vida de ninguém. E aí o delegado permitiu que a mãe fosse falar com seu filho. Meus amigos, 100 anos eu vivo, 100 anos eu não esqueço. Ela deu um grito, meu filho, lançou-se a abraçar aquele moço, aquele facínora, multi-homicida. Mas para ela, ele era um anjo celeste. Ele virava o rosto, irritado, e ela beijava, ele transpirava as bacas, lavando-lhe as faces, e as gotas das lágrimas daquela mãe se juntavam àquele líquido precioso. E ela disse, meu filho, a nossa casa era tão pobrezinha, meu filho, mas você tinha uma cama limpa e um prato de refeição. O nosso barraco era de chão batido, mas havia muito amor, meu filho. Teu pai era um pedreiro, um negro forte, um trabalhador, que levantava-se com o sol e nunca nos faltou absolutamente nada. O seu trabalho honesto, e ele morreu de desgosto por tua causa, meu filho. Eu fui lavar as privadas dos brancos para não te faltar nada, meu filho. E como é que tu fostes te entregar ao crime, tirar a vida do teu semelhante, meu filho, inconformado com a nossa simplicidade? A nossa casinha era uma choupana simples, mas ali havia muito amor. Você foi o ideal de amor, o nosso filho único, o sonho meu e do seu pai. Ah, meu filho, levanta a tua cabeça para Jesus, meu filho. Vem conviver conosco como gente, meu filho. E abandona o crime. O rapaz virava o rosto revoltado. Aí o delegado, vendo aquela situação dramática, não aguentou mais.
mandou que afastassem a mãe e levassem o rapaz para a solitária novamente. Meus amigos, foi uma experiência muito emocionante do amor de mãe. Nós às vezes dizemos, não há amor maior do que o amor de mãe. Não é verdade. O amor maior é daquele que teve ainda mais amor para colocar no coração das mães o amor de mãe. Deus, nosso Pai, um amor infinito. Não faz muito, eu vi um programa na Sexta-feira Santa, na televisão, que falava sobre a paixão de Cristo. E era um estrado montado em 2 pneumáticos, levando a imagem de um homem ensanguentada, e o sacerdote dizia que ali estava a paixão de Cristo. Meus amigos, que equívoco, que grande equívoco. Quem é a paixão de Cristo, senão nós? Nós somos a paixão de Jesus. Ele nos recebeu do Criador e nos dá um amor infinito, um amor muito maior do que o amor das mães, que nos recebe com um carinho infinito, que trabalha pelo nosso bem-estar, pela nossa libertação espiritual. Nós vemos o planeta Terra navegando no espaço cósmico, parece que é obra do acaso. É o Cristo conduzindo este viveiro humano. Daqui sairão as almas que poluirão a vida universal, a felicidade dos espíritos remidos. Todos chegaremos lá, inclusive esse personagem da nossa história e outros personagens da história que agora nos lembramos. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Por isso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Responde o interpelado, claramente agressivo: sou morto e estou vivo, matei-me. E novamente estou de pé, sem consolo, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu, que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis ao que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me sofrer este inferno sem fim, nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nunca entendereis a dor que me aflige, jamais compreendereis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. Mas a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus
é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do Pai jamais condena. Vem por mãe em busca de um filho amado, sofre com paciência a dor e a prova, breve terás uma existência nova. Não se sinta sozinho ou desprezado. Mas Judas interrompeu-a e bradou rudo espasmos: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois que me enforquei num galho de figueira, para renascer na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui buscar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era apenas o espírito do mal e me impôs terrível retrocesso à zona infernal, de onde certamente eu vinha. Ah, como detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, eu sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, a nobre dama disse docemente: por mais que me recusas, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te novamente a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Levar-te-ei comigo numa nova existência de esperança. Dar-te-ei novo abrigo, dar-te-ei nova mãe. Pensa e descansa. Judas, nesse instante, como se olvidasse a própria dor gigante, como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me tratais assim, sabendo-me traidor? Sois bendita mulher, irradiando amor, o anjo celestial de quem preciso a luz. Ela, no entanto, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores. Obrigado, senhores.